Minha sogra infectou deliberadamente minha filha bebê com catapora. Estou furiosa e ela acha que não foi grande coisa. Aviso de gatilho em manipulação emocional, negligência conjugal, abuso infantil, comportamento abusivo, perigo para a criança. Mal consigo digitar isso porque pensar nisso me deixa com muita raiva. No começo deste ano, meu marido e eu decidimos passar o Natal com a família dele pela primeira vez desde que minha filha nasceu em setembro passado. Como eles moram a 12 horas de distância, decidimos ficar algumas semanas antes do Natal para que eles pudessem passar bastante tempo com N. Chegamos cedo como planejamos e tudo foi ótimo. Tive alguns desentendimentos com minha sogra triste no passado sobre meu estilo parental. Ela me criticou por usar fraldas descartáveis, comprar comida de bebê no supermercado e não criar N como um bebê orgânico, mas tudo parecia ótimo. Depois de 1 ou 2 dias nos acomodando, meu marido e eu decidimos pegar alguns presentes em um shopping a 1 hora de distância antes que a correria de última hora começasse. Meu sogro foi junto. Triste disse que ficaria feliz em cuidar de N. Voltamos algumas horas depois e N estava dormindo em um cobertor que eu não reconheci. Triste disse que uma de suas amigas passou e deu o cobertor como um presente de Natal antecipado. Parecia bem velho e gasto, mas imaginei que uma de suas amigas hippies estava apenas reciclando. As 2 semanas seguintes foram boas, exceto por Triste fazer questão de preparar refeições para N do zero. Mencionei isso ao meu marido e ele disse para deixá-la em paz. N basicamente amassou a comida que Triste lhe deu com as mãos e jogou as tigelas no chão, como ela tem feito no momento. Triste disse que levaria um tempo para ela se acostumar com refeições nutritivas. Eu estava ficando cansada da intromissão dela, mas era só por algumas semanas, então, por causa das férias, deixei passar. No dia seguinte ao Natal, N estava realmente inquieta e não parava de se mexer e chorar. Eu medi sua temperatura e ela estava com febre, então fiquei de olho nela pelos próximos dias e felizmente começou a baixar. Esta manhã, ela começou a ter erupções cutâneas e bolhas nos braços e pernas e eu surtei. Eu estava fazendo uma mala para ir ao médico quando Triste perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ela que N estava visivelmente doente, e que eu a levaria para ver um médico. Ela abriu um sorriso presunçoso estranho no rosto e me disse que não havia nada com que se preocupar. Quando perguntei do que ela estava falando, ela disse, sem nem olhar para N, que o que ela tinha era apenas catapora. Perguntei como ela poderia saber disso e ela casualmente admitiu que um dos netos de sua amiga teve catapora algumas semanas atrás. Então ela pediu que eles passassem um cobertor sobre os braços, pernas e rosto da criança e o levassem para a casa dela. Nesse ponto eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, então perguntei se aquele cobertor era o presente em que N estava dormindo. Ela disse que sim. Eu perdi a cabeça. Para ser honesta, não me lembro bem do que disse porque fiquei acordada a maior parte da noite por 2 dias verificando N. Eu simplesmente gritei com Triste perguntando o que diabos havia de errado com ela. Meu marido e meu sogro vieram tentar acalmar as coisas e Triste se manteve firme e disse que a catapora era a melhor e mais natural coisa para N construir sua imunidade. Eu já tenho um calendário de vacinação em andamento com meu pediatra e ela foi marcada para ser imunizada contra a catapora aos 18 meses. Nós dirigimos para ver o médico e ele confirmou que ela tinha. Ele disse que eu teria que cortar as unhas de N curtas e talvez ter que prender meias em suas mãos enquanto ela dorme, porque crianças tão novas podem se coçar até sangrar e isso deixará cicatrizes. No caminho de volta, meu marido começou a dar desculpas para Triste, que ela só estava fazendo o que achava melhor. Eu não conseguia acreditar que ele estava defendendo ela e nós brigamos a maior parte do caminho para casa até que eu disse a ele para parar de falar comigo. N estava se coçando feito louca e eu tive que prender meias nas mãos dela. Triste tentou falar comigo quando voltamos e eu disse para ela sair da minha vista. Deveríamos ficar até quarta-feira, mas acabei de arrumar nossas coisas para podermos sair amanhã cedo. Estou tão brava que nem consigo pensar. Sempre que ouço Triste se movendo na cozinha, meu coração começa a bater mais rápido e sinto vontade de ir lá e agarrá-la pelos cabelos. Não quero vê-la nunca mais ou deixar minha filha vê-la novamente. O que posso dizer para que ela e meu marido percebam a enormidade do que ela fez? Acho que não consigo falar coerentemente na cara deles até que N melhore. Atualização 2 de fevereiro de 2016. Obrigado a todos pelos comentários, mensagens na caixa de entrada e conselhos após minha postagem original. Li todos os comentários e mensagens, e eles realmente ajudaram, especialmente os remédios caseiros sobre como parar a coceira. Sobre a atualização. Eu não achei que seria possível, mas as coisas pioraram. Acordei logo cedo na manhã seguinte e comecei a arrumar nossas coisas no carro. Depois que o abri, guardei as chaves no bolso, já que eu estava entrando e saindo. Geralmente usamos o conjunto do Jack e deixamos as minhas na minha bolsa. Enquanto eu estava arrumando as coisas, ele sentou na cozinha com Triste e meu sogro e conversou e tomou café como se nada estivesse errado. N ainda estava dormindo, felizmente, então eu apenas a coloquei gentilmente no cinto e fechei a porta quando Jack saiu e perguntou se eu tinha tudo. Eu disse que estávamos prontos para ir assim que ele estivesse. Ele disse ok, e calmamente pegou seu molho de chaves e trancou o carro centralmente, trancando N lá dentro. Perguntei o que diabos ele estava fazendo e ele disse que não sairíamos até que eu me desculpasse com Triste.
Acho que fiquei atordoada em silêncio porque ele então aproveitou a chance para repetir o que disse no dia anterior, que Trish achava que estava fazendo o que era melhor, que catapora não mata e que eu estava fazendo um barulho maior sobre isso do que precisava e fazendo Trish se sentir mal. Sim, a se sentir mal. Todos os comentários do meu último post estavam girando na minha cabeça, e eu disse a ele que ele precisa parar de ser filho e começar a ser pai. Ele fez uma careta e disse que sempre seria filho de Trish, e esse era o ponto, que ninguém deveria falar com a mãe dele do jeito que eu tinha falado no dia anterior, e eu precisava me desculpar para esclarecer as coisas. Eu senti como se tivesse entrado em algum tipo de Twilight Zone estranho, onde eu acidentalmente me casei com uma criança de 9 anos em vez de um homem adulto. Então eu apenas pedi para ele abrir o carro para que pudéssemos sair. Ele recusou repetidamente, então voltou para dentro e disse que me veria lá quando eu estivesse agindo de forma mais razoável. Você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu depois. Eu tinha deixado minha bolsa no banco do passageiro, então ele provavelmente presumiu que minhas chaves estavam lá. Não. Esperei 30 segundos, então pulei no carro e fui embora. Meu telefone explodiu com 1 milhão de ligações dele, Trish e meu sogro. Por fim minha mãe, meu pai e minha irmã Jace, de quem sou muito próxima, também ligaram. Eu tinha mandado uma mensagem rápida para Jace sobre o que estava acontecendo no dia anterior, mas ela ficou chocada ao saber de tudo, detalhe por detalhe. Quando eu estava na estrada, pedi para ela ligar para Jack e dizer que ele podia ir andando para casa, não me importo. Depois que ela ouviu meu lado da história, e não o de Jack, que era aparentemente que eu tinha enlouquecido, assustado, triste, pegado N e fugido, ela se acalmou. Mamãe, papai e Jace se ofereceram para começar a dirigir e me encontrar no meio do caminho para que eu pudesse trocar com um deles e não tivesse que dirigir as 12 horas inteiras, sozinha em um dia. Fiquei tão grata por vê-los que praticamente desmoronei no estacionamento de um posto de parada de caminhões enquanto chorava que os amava. Todos eles se revezaram dirigindo enquanto eu descansava. Foi super reconfortante conversar sobre isso e ouvir que Trish e Jack são os irracionais. Quando voltamos, fiquei na casa dos meus pais durante a noite e eles disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Os próximos dias foram bem tensos. Fiquei acordada a maior parte da noite me certificando de que Anne não coçasse, o que ela fez de qualquer forma, de alguma forma, e parecia que ela só chorou e chorou e chorou até ficar exausta. Ela tem 5 cicatrizes no rosto e algumas outras nos braços de coçar. Eu sei que as aparências não deveriam importar, mas estou tão brava que a pele dela está marcada para o resto da vida agora por causa de alguma besteira estúpida. Essa coisa toda é algo que eu nunca esperei que acontecesse. Atendi uma das ligações de Jack apenas para ele começar um discurso dizendo que não reconhecia essa pessoa que eu tinha me tornado, então desliguei na cara dele. Ele deveria voltar para o início do ano de trabalho, o que eu não estava ansiosa, mas imaginei que poderíamos fazer funcionar, desde que Trish estivesse a 12 horas de distância. Então, por volta das 23 horas de uma noite, recebi uma mensagem muito curta e formal do meu sogro pelo telefone de Jack, dizendo que Trish tinha contraído herpes zoster e estava no pronto-socorro, que Jack ficaria lá para cuidar dela e que ele trabalharia remotamente em casa quando o ano começasse novamente. Jack esteve lá nas últimas semanas cuidando de todos os caprichos da mamãe. Tenho certeza de que ela fez uma performance digna de um Oscar por estar com um pé na cova, e, de acordo com o Google, a qualquer momento suas pústulas doloridas devem desaparecer suavemente naquela doce noite. Algumas semanas atrás, eu estava honestamente tão cansada e sobrecarregada e incrédula que não sabia o que fazer. Agora que estou de volta em casa com pessoas que realmente se importam comigo, acho que estou começando a perceber o quão sortuda sou de ver o relacionamento estranho com a mamãe dele tão cedo. O fato de ele se importar mais com Trish do que com a própria filha diz muito. Quando ele finalmente voltar, acho que teremos que ter uma conversa séria sobre nosso futuro juntos.